E aí pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Mais um vídeo aqui no curso de Mecânica Clássica. Agora esse vídeo é para a gente discutir os conceitos de trabalho e a relação do trabalho com energia e também forças conservativas, que serão forças que preservam a energia mecânica de um sistema. No vídeo passado nós introduzimos mais um postulado dinâmico, que é a conservação do momento linear de um sistema de partículas isolado. E nós vimos que a partir da conservação do momento linear a gente consegue deduzir a segunda lei de Newton, a terceira lei de Newton, e por ser um postulado vetorial, nós vamos conseguir fazer uso completo dos postulados que nós temos em sistemas tridimensionais. Mais para frente a gente vai ver que vai faltar um postulado, mas aí eu vou deixar mais para frente para a gente discutir. Então a ideia hoje nós discutimos trabalho e energia. Imagina que eu tenho o seguinte, eu tenho uma partícula de massa m, então vou lidar com uma partícula para começar, sujeita a uma força F, que percorre uma curva. Essa curva vai ser dada por um conjunto de equações horárias e tem uma trajetória envolvida nessa curva, tá certo? Essa curva tem velocidade, tem aceleração, possivelmente, porque a partícula é sujeita a uma força externa. Então vamos para cá, vou desenhar aqui um círculo em vermelho, tá certo? Essa é a minha partícula, e essa partícula sujeita a uma determinada força F vai percorrer uma curva, que aqui nós vamos representar numa trajetória desse ponto até esse ponto aqui, que a direção da curva seja na direção da seta aqui. Tá certo? Então a partícula, durante seu movimento, ela vai estar aqui em cima dessa trajetória. Deixa eu colocar a trajetória em vermelho. Então aqui eu tenho uma partícula de massa m percorrendo uma trajetória, e a trajetória eu vou chamar de γ1. Eu tenho um ponto inicial, que eu vou chamar de x0. Então o ponto inicial é x0 e o ponto final xf. Tudo bem? Então essa partícula aqui de massa m vai percorrer essa trajetória de x0 a xf e vai ter uma força agindo sobre ela. Vamos supor que ela está aqui, mais ou menos nesse ponto da trajetória, que vai ser mais fácil de visualizar. Na trajetória da partícula, nós vamos desenhar aqui um vetor tangente, bem exagerado. Esse vetor tangente, esse cara vai ser a velocidade da partícula, em azul, aqui nesse ponto. Vamos, certo? Então, aqui nesse ponto, eu tenho a velocidade em azul e eu vou ter uma força também agindo sobre a partícula enquanto ela estiver nesse ponto. Vamos supor que essa força tenha essa direção aqui, e agora essa aqui vai ser em preto mesmo. Essa é a força que age sobre a partícula. Percebam aqui que eu tenho um ângulo entre V e F aqui. Portanto, está aqui de novo. Eu tenho minha trajetória γ1. A partícula nesse ponto aqui tem uma velocidade V, que está exagerada aqui, e uma força F apontando em direções distintas. Eu sei que tem uma força porque a trajetória é curva, tá certo? E, portanto, existe uma força que provavelmente está agindo ou está empurrando a partícula no sentido côncavo da curva, porque esse é o sentido da aceleração centrípeta. Nessa configuração que eu acabei de mostrar, eu vou fazer a seguinte conta. Em cada ponto da curva, nós vamos calcular o produto escalar de F com a velocidade. Este produto é um módulo da projeção ortogonal da força sobre a trajetória. O que eu quero dizer com isso? Volta aqui de novo. O que é uma projeção ortogonal? Então eu venho aqui e vou desenhar uma linha ortogonal aqui. Então a projeção ortogonal de F em V, que eu vou colocar como uma outra linha, esse vetor aqui, que vai da origem de V até a linha ortogonal a V,
que passa pelo final de f, esse cara aqui é a projeção ortogonal de f com relação ao v. O valor desse cara é precisamente o que eu chamo de projeção ortogonal de f em v, é o produto escalar de f com v multiplicado pelo vetor unitário na direção de v. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular o módulo da projeção ortogonal de f com v em todos os pontos da curva e depois eu vou somar todo mundo. E lembre-se que somar sobre uma curva significa integrar desse ponto até esse ponto da trajetória. Então, o que eu vou tomar aqui é a integral sobre o tempo que leva para a partícula percorrer a trajetória. Portanto, eu estou fazendo a integral de t0 a t precisamente do módulo da projeção ortogonal com relação a t. Esse cara aqui é o trabalho sobre a curva gama. Assim, o trabalho é a integral da projeção ortogonal da força que age sobre a partícula no tempo em que a partícula percorre a trajetória. Então, note que em função da forma dessa integral, em que eu estou pegando um escalar com relação a dt, eu também posso escrever essa integral em termos de uma integral de linha. Por quê? Porque essa integral aqui, ela é a integral de dx dt da força, produto escalar com dx dt, que é a velocidade dt. Portanto, eu também posso escrever essa integral. Dx dt é simplesmente dx, tá certo? Ela é a integral da força vezes o deslocamento da trajetória, e aí do ponto x0 ao ponto xf da trajetória. Essa definição aqui vem em encontro com a definição que vocês aprenderam, que é a força vezes a distância, ou a força vezes o deslocamento. E aqui no caso, o trabalho pode ser definido também por essa integral aqui, que é a integral da força vezes o deslocamento sobre a curva. Agora, se vocês lembrarem do vídeo passado, essa quantidade aqui nós já encontramos. Ela vem da expressão da variação da energia cinética com o tempo. Nós vimos que dkdt, isso nós deduzimos a partir da conservação do momento linear de uma partícula, é igual a força vezes a velocidade, tá certo? Portanto, se eu pegar essa integral aqui, escrita nessa forma, essa integral vai ser simplesmente a integral da derivada da energia cinética com relação ao tempo. E essa integral aqui é a integral em dk, ou seja, essa é a energia cinética no tempo final, menos a energia cinética no tempo inicial. Eu vou chamar isso aqui de ΔK. Esse cara aqui é chamado de teorema trabalho-energia cinética, e o teorema me diz que o trabalho executado sobre uma partícula é igual à diferença da energia potencial entre os pontos inicial e final da trajetória. Uma das coisas importantes que nós temos sobre o trabalho é que, no geral, o trabalho depende da trajetória. Nós sabemos disso porque a forma do trabalho, em termos dessa integral de linha aqui, nós sabemos que a integral de linha depende da trajetória. Se essa partícula percorrer um caminho diferente, vamos supor essa trajetória aqui, em azul, com essa seta, se eu calcular o trabalho que essa mesma partícula leva para vir de x0 a xf, o trabalho no geral é diferente. Ou seja, o trabalho sobre uma curva γ1
vai ser diferente sobre o trabalho de uma curva em gama 2. E essa é uma propriedade das integrais de linha que você já estudaram em cálculo, e, portanto, o trabalho depende do caminho que a partícula executa. Só que existe um tipo especial de força, que são chamadas de forças conservativas. Eu vou definir como forças cujo trabalho não depende da trajetória. Ou seja, se a força é conservativa, não importa o caminho que a partícula vai percorrer, todos os caminhos de um ponto inicial a um ponto final fixos vão dar o mesmo valor para o trabalho. Portanto, o trabalho dessas forças depende apenas dos pontos inicial e final. Não depende do caminho entre esses dois pontos, tá certo? Vamos ver o que acontece aqui. Vamos supor que eu tenho a partícula, ela viaja aqui pela curva γ1 de x0 a f. Portanto, na curva γ1, o trabalho realizado é a integral sobre γ1 de f dx. Agora eu venho aqui, pego essa mesma partícula, venho de x0 até xf, passando pela curva γ2. O trabalho em γ2 está aqui. Portanto, se a força é conservativa, o trabalho em γ1 vai ser igual ao trabalho em γ2. Portanto, a integral em γ1 é igual à integral em γ2, o que significa que o trabalho em γ1 menos o trabalho em γ2 é igual a zero. Imagina agora que, em vez de eu fazer esses dois passos, eu vou pegar essa partícula, partir de x0, percorrer γ1, chegar em xf e depois voltar a x0 pela trajetória γ2. A trajetória γ2 permanece a mesma, mas a curva é diferente, porque agora estou mudando o sentido da curva. Então, note aqui, não dá para ver direito, mas coloquei a setinha para cá. Portanto, agora eu vou colocar uma cor de traço vermelha aqui. Tá certo? Então, agora, esse γ2 aqui, que era a minha curva original, virou menos γ2. Esse sinal negativo que eu coloquei, ele simboliza que ela mudou de sentido. Então, a partícula agora, que ela caminhou por γ1 e está voltando por γ2, ela executa uma curva fechada. Se eu mudo o sinal de γ2, simplesmente, o que acontece quando eu mudo o sentido da minha integral de trajetória é que eu mudo o sinal da integral. E agora, γ1 menos γ2 é essa trajetória fechada aqui. Uma curva que eu vou chamar simplesmente de γ, que é fechada. E quando eu simbolizo a integral sobre uma curva fechada, eu simbolizo com esse símbolo com a bolinha fechada no meio. Portanto, isso aqui me diz que o trabalho sobre uma curva fechada é zero. Isso tem que valer para qualquer curva, tá certo? Porque essas considerações que eu estou fazendo não dependem de onde estão os pontos inicial e final. Aqui, trabalho de uma força conservativa sobre qualquer trajetória, sobre qualquer curva fechada, é nula, consequentemente. Existem mais desdobramentos sobre isso. Vamos discutir um pouquinho sobre esse caso aqui. Agora eu vou apagar tudo. Como isso vale para qualquer curva fechada, eu vou desenhar uma curva fechada qualquer. Vou colocar uma setinha. Eu vou colocar essa curva em vermelho, tá certo? A setinha me diz qual é o sentido da curva. Percebam que ela é uma curva fechada. E quando eu faço uma integral de linha de um campo vetorial sobre uma curva fechada, eu tenho o que a gente chama de teorema de Stokes. O teorema de Stokes me diz que a integral do campo vetorial sobre uma curva fechada vai ser igual a uma integral de superfície, vou chamar a superfície de sigma, do rotacional deste campo vetorial, produto escalar
com o vetor n, que eu já vou explicar o que ele é, d sigma. E esse d sigma é um elemento de área diferencial. Eu não vou explicar o teorema de Stokes aqui. Ou eu vou explicar em outro vídeo, ou eu vou explicar numa aula síncrona com vocês, tá certo? Mas o que eu posso dizer é o seguinte: se a força é conservativa e a integral de linha dessa força com relação à trajetória é zero, essa integral de área também vai ser zero. E como eu tenho infinitas superfícies que tem como borda qualquer curva fechada, isso aqui implica invariavelmente que o rotacional de F tem que ser zero. Então, uma força conservativa tem um rotacional igual a zero. A gente chama uma força conservativa de um campo irrotacional. Ainda tem um outro teorema que eu não vou provar, que me diz que todo campo vetorial irrotacional, ou seja, cujo rotacional é zero, é igual ao gradiente de um potencial. E aqui nós temos a famosa expressão que o F é igual a menos o gradiente da energia potencial. Lembre-se que o gradiente, isso aqui me diz que a força é igual ao vetor dV dx1, dV dx2, dV dx3. Tudo bem? Ou seja, eu também tenho que forças conservativas são derivadas de potenciais. Então deixa eu resumir para vocês. Eu vou dizer o seguinte: todas as afirmativas abaixo são equivalentes. Afirmativa 1. O trabalho de uma força conservativa independe da trajetória. Isso é equivalente a dizer que o trabalho de uma força conservativa depende apenas dos pontos inicial e final da curva. E eu também posso dizer que o trabalho de uma força conservativa sobre uma superfície fechada é igual a zero. Forças conservativas são irrotacionais. E minha quinta afirmativa é que forças conservativas são gradientes de potenciais. Todos esses aqui servem para definir exatamente o que são forças conservativas. Só para fechar esse ponto, nós já falamos sobre trabalho e energia cinética. Vamos falar sobre trabalho e conservação de energia. Bom, vamos supor que eu tenho uma força F conservativa. Se F é uma força conservativa, o trabalho sobre determinada curva dessa força vai ser a integral na curva, gama, F escalar dx. E se F é uma força conservativa, F é igual a menos o gradiente de um potencial nabla V. Professor, esse potencial depende do quê? Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo. Sinal negativo vem aqui para fora. Então, deixa eu escrever de um jeito que eu acho mais bonitinho, já que o produto é simétrico. Então, o trabalho de uma força conservativa é dx escalar gradiente de V. Agora eu quero que vocês mostrem, vou colocar em exercício, que dx gradiente de V vai ser igual a diferencial dV menos dt parcial V parcial t. Isso aqui se o V depender de t e de x apenas. Então agora eu estou supondo que o potencial não depende da velocidade. Se isso for verdade, meu trabalho vai ser igual a essa integral aqui, que vai ser subdividida em duas integrais, né? Menos a integral em dv, mais a integral em dv dt
Agora note que essa integral aqui, a primeira integral, é resolvida pelo teorema fundamental do cálculo. Essa é a energia potencial final menos a energia potencial inicial, né? Menos com menos dá mais. Então eu tenho este resultado aqui. Por outro lado, deixa eu voltar ali em cima. Nós vimos pelo teorema trabalho e energia cinética que o trabalho sobre uma curva gama é a diferença entre a energia cinética final e a energia cinética inicial. Portanto, esse trabalho, que é a diferença entre a energia cinética, vai ser igual à diferença de menos a energia potencial, mais essa integral aqui que restou de V com relação a T. Então, olha só o seguinte. Vou passar tudo que depende do ponto final para cá, positivo, e tudo que depende do ponto inicial para cá. Aqui fica positivo de novo. E, no final das contas, energia cinética mais energia potencial é igual a energia mecânica. Então, aqui está me dizendo que a energia mecânica final é igual a energia mecânica inicial, mais essa integral aqui, que depende da dependência de V com relação ao tempo. Então, o que a gente tem é o seguinte, que se V não depende do tempo, a energia mecânica se conserva. Portanto, se a minha força é conservativa e o potencial não depender do tempo, eu tenho conservação de energia mecânica do sistema. Então, perceba que as coisas se amarram. Essa forma é a forma global de conservação da energia mecânica, quando esse termo aqui é igual a zero. Tudo bem, gente? Vou fechar esse vídeo, ele está super longo. Então é isso, esse vídeo foi para falar de trabalho e a relação entre trabalho e energia e forças conservativas. Interpretação do trabalho como uma energia despendida ou fornecida à partícula através do movimento, ou seja, através da interação com outro sistema físico, ela se mantém. Eu tenho as mesmas expressões e resultados que vocês possivelmente já viram em Física 1, um pouquinho mais de sofisticação. Não se preocupe muito com o teorema de Stokes e nem com o teorema de Helmholtz, que precisa ser usado para provar que campos irrotacionais são gradientes de potenciais. Nós vamos discutir isso em sala de aula ou eu gravo um outro vídeo falando só sobre isso, tá certo? Como material à parte. Façam as tarefas e os exercícios que estão por lá. Tem os wikis também para serem feitos. Não se esqueçam de começar a fazer. E até o próximo vídeo.